Meu nome é Otávio Barros, tenho 45 anos e passei os últimos 15 construindo uma das empresas de reforma de alto padrão mais respeitadas de São Paulo. Cliente rico me chama quando quer restaurar um casarão nos Jardins ou redesenhar uma cobertura no Itaim Bibi. Tenho os contatos, tenho a equipe, tenho o nome. Naquela sexta-feira, estávamos no bar da Rua Augusta, o de sempre, aquele que só abre a grade depois das 6. Milton e Dana, da minha empresa, uns colegas da Letícia do escritório de arquitetura, uns vizinhos do prédio. Eu tinha acabado de fechar o maior contrato da minha carreira, a casa de um bilionário de tecnologia em Alphaville. 7.800.000 reais, 20 meses de obra garantida. Eu contava os detalhes animado, adega de 3 andares, vidro inteligente, piso aquecido em quase 1.500 metros quadrados e todo mundo prestava atenção. Todo mundo, menos a Letícia. Ela estava no terceiro drink, revirando os olhos a cada frase minha. Quando eu falei da piscina com borda infinita voltada para o vale, ela não aguentou. Meu Deus, Otávio, você fica parecendo um bobo falando assim. Soltou, alto o bastante para a mesa inteira escutar. Ninguém aqui quer saber da sua obrinha. Fez-se um silêncio esquisito. Eu não abaixei a cabeça. Bati a mão na mesa, o suficiente para fazer os copos tilintarem. Repete isso. Falei, olhando direto para ela. Repete na minha cara. Letícia, porque eu quero ver se você tem coragem de falar assim comigo em casa também. Ai, para de drama. Ela riu, sem graça, olhando para os lados. Foi brincadeira. Não foi brincadeira nenhuma. Você me humilhou na frente de todo mundo que eu trabalho. Milton tentou aliviar o clima com uma piada qualquer. Ninguém riu. Dana ficou olhando para o copo. A Letícia esticou a mão para a minha, com aquele jeito de quem já sabe que passou do ponto. Calma, amor, eu bebi demais. Só isso. Você sabe que eu te amo. Mas a mão dela na minha não valia nada. 12 anos de casamento e, pela primeira vez, eu enxerguei aquela mulher sem filtro nenhum. Não era cansaço. Era desprezo puro, e ela nem se deu ao trabalho de esconder direito. Não mudei de assunto. Levantei, paguei minha parte da conta e disse que ia embora. Ela veio atrás, atrapalhada, tentando segurar meu braço na calçada. Otávio, para com isso, você tá fazendo cena. Cena fiz eu, ou fez você lá dentro? Respondi e entrei no carro sem esperar resposta. A volta para casa foi tensa, ela tentando puxar assunto, eu direto. Não quero conversar agora. Quero pensar. Em casa, no alto da Lapa, que eu projetei tijolo por tijolo, ela foi para o quarto batendo a porta, brava por eu não ter cedido de imediato. Eu fui para a oficina, servi uma cachaça boa e fiquei ali, cercado pelas minhas ferramentas, pensando. E aí os detalhes começaram a se encaixar, um atrás do outro. Rápido, porque eu não sou homem de deixar coisa passar quando presto atenção. 3 meses antes, comprei ingresso para o show da cantora favorita dela no Rio. Surpresa, achando que ela ia pular de alegria. Em vez disso, suspirou, disse que tinha reunião com um cliente importante. Foi mesmo assim, mas passou o show inteiro no celular, de cara fechada. Depois, teve a iluminação do estúdio dela na Vila Madalena. Trabalhei os fins de semana inteiros, chamei favor de eletricista amigo, gastei quase 20 mil reais do meu bolso. Quando terminei, ela olhou de cima a baixo e falou: ficou até bonito, mas eu teria escolhido outra luminária. E teve a festa do escritório dela, 6 meses atrás, quando ouvi ela contando para os arquitetos que o crescimento do estúdio era fruto de visão e recusa em aceitar trabalho medíocre. Nenhuma palavra sobre os 120 mil reais que eu emprestei para a expansão. Nenhuma palavra sobre os clientes que eu indiquei. Eu tinha visto tudo isso na hora, só não tinha juntado as peças. Agora estava juntando, e rápido. O celular vibrou. Era o Milton. Chefe, tudo certo? A Letícia pesou a mão hoje. Até o Milton tinha visto. Isso me deu ainda mais raiva, porque significava que eu não estava sendo paranoico. Terminei a cachaça e decidi ali mesmo. No dia seguinte eu ia atrás da verdade, e não ia ser gentil descobrindo. De manhã, encontrei ela na cozinha, tomando suco verde, folheando revista de decoração como se nada tivesse acontecido. A gente precisa conversar. Falei, sem rodeio. Sobre o quê, Otávio? Sobre ontem. Sobre você ter me chamado de bobo na frente dos meus sócios. Ela revirou os olhos de novo, gesto que já estava virando estopim para mim. Você tá muito sensível ultimamente, viu? Sensível? Levantei a voz. Me chamar de idiota na frente de gente com quem eu faço negócio não é implicância minha, Letícia. Isso tem nome. Meu Deus, você vai fazer escândalo por isso?
Ela cruzou os braços. Eu bebe, falei besteira. Supera. Não vou superar coisa nenhuma. Respondi, batendo a mão na bancada. Isso não foi bebida. Foi você mostrando o que pensa de mim quando acha que ninguém está prestando atenção. Ela se levantou de repente, irritada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu ando reparando em como você me trata. Os comentários, os olhos revirados, essa vergonha que você sente de andar comigo. Quando foi a última vez que você me tratou com respeito? Respeito? A voz dela subiu igual à minha. Eu moro na casa que você construiu, vou nos seus eventos chatos de empreiteiro, e você me cobra respeito? Eu cobro porque eu sustentei essa casa, sustentei o seu estúdio e recebo de volta seu deboche. Falei, sem desviar o olhar. Você tá achando que isso é justo? Ela ficou vermelha, sem resposta na ponta da língua pela primeira vez. Nós dois precisamos olhar com sinceridade para esse casamento. Falei, e saí antes que ela conseguisse rebater. Os 3 dias seguintes foram de gelo em casa. Ela saía cedo, voltava tarde, se trancava no escritório. Mas o silêncio dela não era de arrependida, era de quem está escondendo alguma coisa. E eu conheço bem esse tipo de silêncio porque lido com um fornecedor mentiroso o dia inteiro. Na quinta, depois que ela saiu, fui até o escritório dela. Não fiquei satisfeito em só desconfiar, eu queria prova. O notebook pedia senha. Eu conhecia a Letícia, havia 12 anos, sabia como ela pensava. Nunca trocava senha, sempre usava a mesma lógica boba, nome da cachorra de infância com o ano de nascimento dela. Não foi sorte, foi eu conhecer minha mulher melhor do que ela imaginava. Pipocamil 986 abriu na primeira tentativa. O histórico do navegador tinha pesquisas recentes. Como sair de um casamento com segurança financeira, divisão de bens em divórcio em São Paulo, recomeçar aos 40. E tinha uma conta de e-mail nova, criada havia 3 meses, cheia de mensagens para um tal de Marcos Vieira. No começo, tom de trabalho. Depois, outra coisa. Não vejo a hora de te ver hoje. O Otávio vai trabalhar até tarde de novo. A noite passada foi incrível. Ele tá tão enfiado nesse projeto de Alphaville que não percebe nada. Fechei o notebook com a mão tremendo, não de dúvida, de raiva. 12 anos, e a mulher que eu ajudei a se reerguer depois do primeiro divórcio dela, cujo estúdio eu financiei quando banco nenhum quis emprestar, estava rindo de mim pelas costas com um homem qualquer. Fui até a garagem, bati com a mão aberta na lataria da minha própria caminhonete até doer, só para colocar a raiva para fora antes de pensar direito. Depois voltei para dentro, imprimi cada mensagem, organizei por data. Pesquisei o tal Marcos Vieira, incorporador, recém-divorciado, gosto caro, fama ruim no meio. Justamente o tipo que enxerga mulher como troféu. Não fui atrás de detetive nenhum. Em São Paulo, empresário de obra de alto padrão conhece todo mundo que constrói, e todo mundo fofoca igual em cidade pequena quando o assunto é dívida. Liguei para o Dante Martins, que tinha perdido R$50 mil numa obra do Vieira. Dante, tô pensando numa sociedade com um cara, Marcos Vieira. Antes de mexer meu dinheiro, eu queria ouvir de quem já trabalhou com ele. Otávio, foge desse cara, disse o Dante, sem pestanejar. Promete o litoral inteiro e some na hora de pagar. 2 divórcios, 3 processos de empreiteiro cobrando, 2 projetos que quebrou. Não era mentira minha, eu realmente ia averiguar quem era o homem que a minha mulher escolheu para me trocar. Só não pelo motivo que o Dante pensava. No fim de semana, liguei para o Dr. Bruno Sampaio, meu advogado de anos. Bruno, preciso saber minhas opções se eu e a Letícia nos separarmos. Poxa, Otávio, sinto muito. O que houve? Ela tá com outro. E eu sustentei o estúdio dela. Sustentei a casa. Quero saber como fico protegido. Bruno explicou o regime de comunhão parcial, que é o padrão no Brasil quando não existe pacto antenupcial. Bens de antes do casamento continuam meus, e se eu provar que ela usou dinheiro da nossa conta conjunta ou da empresa para bancar o caso, isso pesa contra ela na partilha. Junta prova concreta, Otávio. Extrato, foto, mensagem. Sem prova, vira ele, disse ela, disse. Desliguei e fiquei ali, sentado, sentindo uma coisa que não sentia, fazia meses. Controle da situação. Ela achava que estava me passando a perna. Ia descobrir que empreiteiro que se preza sempre termina o serviço que começa. Na sexta de manhã, sorri para ela no café, de propósito. Você tá diferente. Ela estranhou. Mais leve. Andei pensando na nossa briga. Falei, calmo. Acho que preciso de um tempo para clarear a cabeça. Ela sentiu depressa demais. Óbvio que gostou da ideia. Isso é saudável, Otávio. Vou remarcar aquela pescaria no Pantanal que eu vivo adiando, com o Milton e a turma.
Uma semana fora vai fazer bem para nós dois. O alívio no rosto dela foi quase cômico. Perfeito. Quando você pensa em ir? Semana que vem. Já ligo pro Milton. Ela me abraçou, contente demais. Uma semana de liberdade caindo do céu para ela. O que a Letícia não sabia é que eu não ia para lugar nenhum. Fui direto pro escritório do Milton naquela mesma tarde. Milton, preciso de um favor grande, falei, fechando a porta. Contei tudo. O e-mail, o Marcos Vieira, o plano da viagem falsa. O Milton escutou calado, e o rosto dele foi fechando junto. Essa mulher te usou anos, Otávio. Falou. Sério. Pode contar comigo. O que precisa? Preciso que você vá de verdade pro Pantanal. Poste foto como se eu tivesse junto. E preciso que você me ajude a ficar de olho em quem mais sabe alguma coisa. Seu Adalberto, o porteiro do prédio dela, sempre vê tudo que entra e sai. Não usei detetive particular. Usei o que São Paulo tem de melhor para quem quer descobrir a verdade. Gente que já conhece o bairro. O seu Adalberto, porteiro, havia 12 anos no prédio do estúdio, sempre gostou de mim, sempre reclamava que a Letícia nunca dava boa tarde. Fui até lá, levei um café da padaria da esquina, sentei um pouco na guarita. Seu Adalberto anda desconfiado de uma coisa. A Letícia tem recebido visita aqui? Ele suspirou, incomodado, mas falou. Seu Otávio não é da minha conta, mas tem um moço de terno que sobe direto pro estúdio quando ela avisa que não quer ser incomodada. Um tal Marcos. Chega sempre depois do expediente. Aquilo confirmava o que eu já tinha visto no e-mail. E a dona Zilda, vizinha do apartamento em frente ao estúdio, que vive na janela regando as samambaias, completou o quadro sem eu nem perguntar direito. Só de eu comentar que estava preocupado com a rotina da minha mulher. Ai, seu Otávio, eu não quero fofocar, mas essa moça sai tarde da noite com um homem de carro importado, quase toda semana. Pensei até que fosse cliente, mas cliente não fica de mão dada. Não precisei de câmera escondida nem de profissional pago. Precisei prestar atenção em quem já prestava atenção nela o tempo todo, porque é assim que funciona quando todo mundo se conhece. Na terça, enquanto ela achava que eu estava pescando, fui até o restaurante japonês do Itaim, onde ela tinha marcado, segundo o e-mail, aquele lugar de sempre com o Marcos. Não entrei. Fiquei do outro lado da rua, no carro, e fotografei os dois saindo de mãos dadas, ele com a mão nas costas dela do jeito que só amante põe. Na quarta, a fatura do cartão empresarial chegou no e-mail corporativo, que eu ainda tinha acesso porque era o meu CNPJ. Jantar caro no Itaim Bibi, diária de hotel boutique nos Jardins, R$ 850 a noite. Tudo pago com o cartão que eu dei para ela cobrir despesa de obra do estúdio. Na quinta, veio o golpe que mais doeu. Passei na joalheria do shopping onde ela tinha ido, porque a dona Zilda comentou que a vira saindo de lá, toda contente, com uma sacolinha. Perguntei pro vendedor, mostrando meu cartão de empresário parceiro da praça, se podia confirmar uma nota fiscal em nome da minha empresa. Relógio masculino, R$17.000. Presente pro amante, pago com dinheiro da minha construtora. Fui até o carro e fiquei um tempo sem conseguir dirigir de tão puto que fiquei. Não chorei, feito antigamente eu talvez tivesse chorado. Gritei sozinho dentro do carro, xinguei o volante e depois liguei o motor porque raiva parada não resolve nada. Na sexta, ela mandou mensagem. Oi amor, a Patrícia me chamou para Campos do Jordão esse fim de semana. Preciso descansar. Beijo. Eu sabia, porque tinha visto no perfil da Patrícia dias antes que ela estava numa conferência em Lisboa. Mentira mal contada, tão mal contada que quase dava pena. Liguei para Dona Célia, mãe da Letícia, mulher que sempre me tratou como filho. Dona Célia, a Letícia foi para Campos do Jordão com as amigas. Só avisando, caso a senhora tente ligar. Campos do Jordão? Estranhou. Ontem ela me disse que ia ficar em casa colocando o trabalho em dia. Mais uma mentira, essa direto da boca dela para a mãe. Fiquei quieto um segundo, engolindo aquilo, e agradeci e desliguei. O fim de semana em Campos do Jordão rendeu o resto da prova. Check-in num pousada de charme como Senhor e Senhora Vieira, pago com o cartão da empresa, jantar com vinho caro, o relógio de 17.000 no pulso dele. Não precisei de foto explícita nem de lente teleobjetiva escondida atrás de arbusto, o hotel tinha câmera na recepção e o próprio gerente. Curioso com meu jeito de dono de obra bem vestido perguntando sobre reforma do lugar, me deixou ver o livro de hóspedes por engano. No domingo à noite, o Bruno ligou. Otávio, isso não é só traição, é fraude. Ela desviou o dinheiro da empresa,
Usou bem do casal para bancar a amante. Segunda de manhã entro com um pedido de divórcio e peço bloqueio de bens. Desliguei e fiquei ali, sentado na sala vazia, sentindo o peito apertado, mas também aliviado. 12 anos guardando uma dúvida que eu nem sabia que tinha, resolvida numa semana só porque eu decidi prestar atenção de verdade. Domingo à noite, ela chegou em casa cantarolando, desfazendo a mala, fingindo inocência. Oi, amor, como foi o Pantanal? Você tá com uma cara ótima. Foi bem esclarecedor, respondi, sem sorrir. Muito esclarecedor. Ela continuou dobrando roupa, contando bobagens sobre spa e caminhada com a Patrícia. Fui até a cômoda, peguei a pasta. Letícia. Senta. Agora. Alguma coisa no meu tom fez ela parar na hora. O que foi, Otávio? Espalhei as fotos na cama. Ela e o Marcos de mãos dadas saindo do restaurante. O check-in como senhor e senhora Vieira. O extrato do cartão empresarial. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Otávio, eu posso explicar. Isso não é bem. Explica isso então. Cortei, jogando a foto do relógio na cama. Explica pra mim como o dinheiro da minha empresa foi virar presente pro seu namorado. A voz dela travou. Não teve Pantanal nenhum. Falei, alto, sem me importar se os vizinhos ouviam pela janela aberta. Eu passei a semana inteira atrás de você. Vi tudo, Letícia. Cada mentira, cada encontro, cada real gasto. Ela começou a chorar. Um choro alto, descontrolado. Otávio, eu não queria isso. Eu me perdi. Você não se perdeu. Gritei, batendo a mão na cômoda com força suficiente para doer. Você escolheu. Escolheu me trair, escolheu roubar de mim, escolheu mentir na cara da sua própria mãe. Isso não é se perder, isso é covardia. A gente pode consertar isso. Ela implorou, se aproximando. Terapia. O que você quiser? Dei um passo atrás. Amanhã de manhã meu advogado entra com o divórcio. Você tem 24 horas para tirar as coisas dessa casa. Você não pode me botar para fora assim. Posso sim, respondi, sem gritar mais, só firme. A casa era minha antes do casamento, e com fraude documentada, você não tem direito a nada aqui. Saí do quarto e fui para a oficina, deixando ela chorando sozinha. Não senti pena. Senti, pela primeira vez em meses, que o chão tinha voltado a ser firme debaixo dos meus pés. 6 meses depois, eu estava no escritório novo, maior, revisando o contrato para a reforma de um resort inteiro em Maragog. A vida, ironicamente, nunca tinha ido tão bem. O divórcio foi rápido. O advogado da Letícia tentou pedir meio a meio, mas quando o Bruno apresentou o extrato, foto e nota fiscal do relógio, o tom da audiência mudou na hora. Fraude, adultério documentado, desvio de recurso empresarial. Ela saiu com uma fatia pequena da partilha, nenhum direito sobre a empresa ou a casa, e ordem judicial para devolver cerca de R$52 mil gastos com o caso. O estúdio dela fechou 2 meses depois. Em bairro chique, notícia de esposa que rouba do próprio marido corre rápido, e cliente rico não confia o próprio dinheiro a quem não é de confiança em casa. O Marcos Vieira quebrou de vez quando os credores descobriram que ele vinha se sustentando com dinheiro roubado de amante casada. Voltou a morar com os pais em Goiânia, segundo o próprio Dante me contou, meio rindo, meio incrédulo, numa ligação de trabalho qualquer. A parte mais dura para Letícia não foi financeira. Foi quando os pais dela souberam. O pai me ligou, a voz embargada. Otávio, a gente tem vergonha do que ela fez com você. Você foi o melhor que aconteceu para minha filha, e ela jogou tudo fora. Ela tentou voltar a falar comigo, mandou recado por amigo em comum umas 2 vezes, dizendo que errou, que queria outra chance. Não respondi nenhuma. Toda a mensagem encaminhei direto para o Bruno. Semana passada soube, pelo próprio Milton, que ela trabalha como vendedora numa loja de móveis no Tatuapé, mora num apartamento pequeno, anda de carro, velho. A mulher que um dia teve vida boa às minhas custas hoje aprende, do jeito mais difícil, o que é sustentar a própria vida sozinha. Recomecei a namorar. Sandra Oliveira, arquiteta que conheci por indicação de cliente, mulher que valoriza quem constrói com a própria mão e não faz pouco caso de trabalho duro. Ela me trata com o respeito que eu levei 12 anos para perceber que nunca tive de verdade. Essa manhã veio o fechamento final. Letícia desistiu de recorrer do acordo. Aceitou, enfim, que escolha tem consequência e que não dá para fugir dela para sempre. Olhando em volta desse escritório, maior e melhor desde que ela saiu da minha vida, sinto uma coisa estranha. Gratidão.
Às vezes, quem te trai acaba te empurrando para uma vida bem melhor do que aquela em que você estava se acomodando.